Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa série Só por Hoje, com meditações diárias de Narcóticos Anônimos. Eu me chamo Fabrício, sou um adicto em recuperação e estou limpo há 4 anos. Companheira, você gostaria de se apresentar? Gostaria sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vera, sou mais uma adicta em recuperação. Graças a Deus e a vocês, eu tô limpa só por hoje, há 3 anos, 8 meses e alguns dias. Mas o mais importante é que eu não usei hoje e não vou usar. A palavra está contigo. Você pode iniciar a meditação de hoje para gente? Posso sim. Obrigada. Dia 26 de junho. Nossos medos são diminuídos e a fé começa a crescer, à medida que aprendemos o verdadeiro significado da rendição. Não estamos mais lutando contra o medo, a raiva, a culpa, a autopiedade ou depressão. Só por hoje eu vou renunciar à minha teimosia. Vou procurar conhecer a vontade de Deus para mim e o poder para continuar. Irei deixar os resultados aos cuidados do meu poder superior. Obrigado pela sua leitura. É, Você gostaria de fazer, companheiro, uma reflexão sobre essa meditação que você leu para gente e contar também um pouco, né, da sua experiência e da sua história de recuperação? Sim, gostaria sim. Obrigada, sou Vera Somadicta. Obrigada pelo serviço de excelência. Falando sobre essa meditação, né, sobre a minha vida, eu vou renunciar à minha teimosia. Vou procurar conhecer a vontade de Deus para mim e o poder para continuar. Primeira coisa que eu vejo é que não é mais as minhas vontades, e sim as vontades de Deus, de um poder superior na minha vida, com fé, com gratidão por tudo aquilo que eu passei, né? Que Ele não me tirou do inferno de vida que eu vivia para me deixar hoje passar necessidade. Pelo contrário. Então, essa raiva do meu passado, essa culpa, ele vai tirando aos poucos, a partir do momento que eu vou acreditando nele na minha vida, entregando a minha vida e as minhas vontades na mão dele. Eu vim de um processo, né, muito dolorido, de uma recaída, de muitos anos limpa. E aí, quando eu voltei para esse programa maravilhoso, através de uma linha de ajuda de 132, foi onde o companheiro que me atendeu me falou assim: você é a pessoa mais importante. Ali eu já tive esperança e fé. E o medo começou a ir embora. E a raiva começou a passar. E aí, quando eu voltei pro programa, que eu comecei a ver tudo aquilo que tinha acontecido comigo, né? Todas as coisas que eu tinha perdido, que eu tinha deixado para trás. Aí eu ficava reclamando, murmurando, não acreditando, e aquilo só me fazia sofrer, me chicotear. E aí, quando eu comecei a parar de lamentar as coisas tinham se passado e comecei a agradecer por estar viva e limpa e poder começar de novo e reconhecer que a melhor coisa que sobrou para mim, para Vera, foi a vida. As coisas começaram a acontecer e começaram a melhorar. Porque, como eu falei antes, né, Deus não me tirou daquele lugar para me deixar ruim agora. Mas eu precisava daquele tempo dentro de Narcóticos Anônimos, ouvindo as partilhas, fazendo os 90 dias, 90 reuniões, acreditando, né, tendo fé nas pessoas. Quando eu não tinha mais, as pessoas tinham em mim dentro do grupo. E isso foi muito legal, né, como eu fui acolhida dentro de uma sala. E aí vem essa meditação me fala sobre essa. Hoje, graças a Deus e a vocês, eu aceito as coisas que acontecem comigo, mas não de primeira instância, né? Mas eu aceito assim, que tá tudo bem, sabe? Eu posso perder o emprego, o carro pode furar o pneu, eu posso discutir com a minha mãe, eu só não volto a usar droga que as coisas vão melhorar, sabe, na minha vida. E nada é tão pior do que aquele meu último dia de uso ou quando eu voltei para casa. Então, assim, falar para vocês sobre essa meditação diária é uma grande liberdade de perder essa teimosia, de continuar voltando, continuar acreditando, acreditar numa madrinha que ela me orienta sobre o caminho que eu devo seguir. Muitas vezes eu tenho vontade, mas aquele emprego vai ser melhor para mim do que esse que está hoje, né? Eu querendo ainda pegar as coisas com as minhas próprias mãos, deixando de colocar a minha vida na mão de um poder superior, deixando de ter fé nele. Ele sempre me leva para o lugar certo. Eu perdi o emprego
E eu achei que aquele emprego ia ser o melhor emprego da minha vida. Eu saí brava, né, olhando para as meninas rindo de mim, porque eu tinha perdido e tal, né? Só não xinguei, não briguei com elas, mas a hora que eu saí do portão para fora, mais eu chorei, mais eu chorei. E aí eu lembrei que tinha um companheiro próximo. E aí eu liguei para esse companheiro. Eu tinha na minha bolsa um livro do Viver Limpo. E aí eu lembro que eu fui para a praça e sentei na praça e fiquei esperando chegar para ele poder me levar, porque sozinho eu não ia conseguir. Eu tava me sentindo um verdadeiro lixo, né? Que nada dava certo. E a primeira coisa que ele falou para mim foi o seguinte, é uma velha frase. Vera, tá melhor do que o seu último dia de uso. Agradece que aquilo ali não era para você. Vamos buscar o melhor. E o melhor ainda está por vir. Tenha fé. Ah, mas aconteceu um monte de coisa, nada tá dando certo. Vai dar certo. É só você continuar voltando. Nada vai ser no seu tempo. Nada vai ser do jeito que você quer. E quando chegar, você não vai nem perceber. E aquela ajuda do companheiro, o simples fato de eu pedir ajuda para ele e ele estar sentado comigo, disponibilizar o tempo dele, falar funciona, me fez voltar para casa e contar para minha mãe sem medo do que ela poderia falar. Poxa, perdeu o emprego, voltou para casa. Ah, sabe essas coisas assim que cansa às vezes a pessoa falar, mas assim, tem que ser dito, né? E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui contar para minha mãe, ela não falou nada daquilo que eu pensei que ela fosse falar. Ela falou: tudo bem, filha. Vamos procurar outro? Aí eu falei, nossa, como é que eu racionalizo tudo dentro da minha cabeça? Muitas vezes eu fico pensando só o pior, só o pior, só o pior, e não dou espaço para o melhor entrar. Isso é ter fé naquilo que eu não posso ver, sabe? Então, assim, dentro para mim, essa meditação diária, ela é maravilhosa, né? Ela fala para mim assim sobre um terceiro passo, aonde eu decidi entregar minha vida e minhas vontades a um poder maior do que eu. Aonde é para eu continuar a ter fé e continuar voltando que as coisas vão melhorar. Hoje eu estou num emprego melhor do que o outro que eu estava. Minha vida não está 100% estabilizada, eu acredito que nunca vai estar, por isso que eu continuo voltando, porque a minha doença ela não tem cura, ela tem tratamento. E hoje, assim, depois desses 3 anos limpa só por hoje, eu vejo o tanto que ela progrediu. Mesmo eu trabalhando, não respondendo para minha mãe, agradecendo tudo que eu venho tendo, ela progrediu. Porque se eu pensar no uso abusivo de drogas na minha vida, é suicídio. Porque aí na volta do pico dela, eu vou falar que eu não prestei para nada e não servi para nada. E aí ali eu mesmo vou tentar contra a minha própria vida. Mas só por hoje eu nem penso muito nisso, eu não penso nem em usar, porque não é o uso da droga, é os sentimentos, é as reações. É como eu me comporto com o outro. Se eu deixar de servir a Irmandade, se eu deixar de ter tolerância com os outros, se eu. Nossa, são tantas coisas. Se eu deixar de acreditar que eu tenho limites, porque eu tenho limites hoje em recuperação. Hoje eu tenho horário para dormir, horário para acordar. Hoje eu tenho um trabalho para zelar, tenho a minha mãe. Hoje ela confia em mim, em me deixar em casa, sabendo que eu não vou vender as coisas dela, ou que eu não vou trazer pessoas para dentro de casa que ela não conhece. Isso é tudo fruto da recuperação e de eu continuar voltando e mudando os meus comportamentos e os meus hábitos e falando verdadeiramente para o outro quem eu sou e o que eu penso. Até mesmo quando eu penso em atrocidades. Que nem às vezes eu penso em, por exemplo, a vizinha jogou o lixo na frente da minha casa e ela não pegou. Eu vou lá e pego. Para que que eu vou lá discutir com ela e causar um transtorno? Para provar o quê? Então, hoje eu penso muito antes de reagir, mas isso só consegui com vocês trabalhando os 12 passos. Agora eu estou no meu ciclo, estou no segundo ciclo, parei no terceiro passo, partilhei com a minha madrinha o terceiro passo, e ali eu vou começar tudo de novo, né? Tudo de novo, assim, o quarto passo, mas eu parei. Porque quando eu cheguei numa pergunta do quarto passo, sobre ressentimentos, aquilo me deu uma mexida. Eu estava de mudança e minha madrinha achou melhor falar assim para mim, assim, não, Vera, para um pouco, sabe? E depois você continua. Mas assim, eu preciso estar fortalecida nos passos. E partilhar o primeiro, o segundo, o terceiro passo, eu lembro assim com a minha madrinha, ela falou para mim do terceiro, né? Que
Ela falou, como que é o seu Deus, Vera? Eu falei, ah, o meu Deus é um velhinho que pinta primavera. Aí ela falou, não, Vera, Deus também é justiça. Ele também, você não lembra lá tudo que aconteceu no passado? Eu falei, nossa, é verdade. Então, assim, são despertares espirituais. Eu sei que assim, não parece ser muito, mas para mim é tudo, né? São despertares espirituais que eu tenho através de uma partilha honesta com a minha madrinha sobre os meus reais sentimentos e aquilo que eu estou vivendo. Uma vez eu liguei para minha madrinha e falei para minha madrinha, ai, madrinha, nossa, eu estava muito brava com a menina do meu trabalho porque eu falei para ela, dá licença, Flor. Aí ela falou, não me chama de Flor nunca mais. Para mim pareceu tão normal, mas para ela pareceu uma ofensa. E aí eu fiquei muito brava, porque eu não tentei ofender ela nada de maneira, fiquei com muita raiva. Nossa, fiquei com medo, sabe? Um monte de coisa passou na minha cabeça. E eu saí brava do trabalho e liguei para minha madrinha. Aí minha madrinha falou: bem, todas as pessoas têm direito de sentir algo quando você fala. Nós não vamos agradar todo mundo, Vera, mas a forma como você fala é muito importante. A gente não tem o controle sobre os sentimentos e a emoção do outro. E aí eu fiquei pensando, né? Falei, poxa vida, ela tem razão, né? Eu não tenho controle. Ela não gostou, só seguir, segue o baile. E, tipo, vai em frente, né? Então, assim, quando eu decido entregar minha vida, meus cuidados de Deus da maneira como eu compreendo, Ele tem o melhor para minha vida. E se Ele me deixou viva, apesar de todas as coisas que eu passei, que eu vivi, naqueles momentos de mais tristeza, eu pedi para que Ele tivesse misericórdia e piedade da minha vida, eu seria muito ingrata de ficar reclamando pelas coisas que eu tenho, que não são muito, mas para mim já é muito, porque eu não mereço quase nada. Hoje é claro que eu estou em recuperação e me é dado conforme eu vou trabalhando, meu autossustento, conforme eu vou buscando, conforme eu vou me aperfeiçoando, porque tem a liberdade lá na bandeira, né? Que fala sobre narcóticos anônimos, liberdade dos meus defeitos de caráter, de conhecê-los ou de pelo menos parar e respirar antes de tomar qualquer decisão. Porque cometer os mesmos erros esperando resultados diferentes é difícil, porque só sofre. Então, assim, tem muita coisa, né, que fala nessa meditação. Tem um livro, né, convido a vocês a ler o nosso livro de Narcóticos Anônimos, o livro azul, está na página 29, aonde fala sobre essa meditação diária de hoje, né, que é justamente sobre o nosso poder superior, de perder o medo paralisante da desesperança. E a prova deste passo é a maneira como vivemos. Então, trazer esperança de que aconteça o que aconteceu, eu não preciso mais usar droga, que as coisas vão melhorar, desde que eu trabalhe os meus comportamentos, os meus sentimentos, que eu seja verdadeira com outro ser humano, que eu acredite e aceite as sugestões, né? Que eu nem sempre vou estar certa naquilo que eu quero, naquilo que eu penso. O que Deus quer para mim é uma coisa, o que a Vera carnal quer é outra, né? Então, assim, porque eu também tenho a minha humanidade, mas isso eu venho trabalhando com vocês através dos 12 passos de Narcóticos Anônimos. E a palavra decisão vai implicar na ação. E qual é a ação? A primeira ação é falar com uma madrinha e pedir ajuda. E não usar droga, aconteça o que acontecer, porque se usar vai piorar. Aí abre a porta da obsessão e da compulsão. Apenas precisamos acreditar que o milagre que vimos acontecer com outros adictos em recuperação pode acontecer na nossa vida. Obrigada, obrigada pela oportunidade de estar aqui. E é isso que eu tenho para falar sobre essa meditação diária na minha vida. Tamo junto, só por hoje funciona. Muito obrigado, companheira, pela sua leitura, pela sua reflexão, né? E por contar pra gente, né, sobre a sua história. Gratidão por ter participado da série Só por Hoje. Estamos juntos.